Olá pessoal, meu nome é Guilherme Simão Souza, sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia pelo HCUFG e hoje nós vamos fazer uma discussão sobre a imunização na gestação. Então vamos lá. Primeiramente um breve conceito geral aqui. O ideal é que as gestantes elas já tenham se vacinado antes do início da gestação. Porém, nós sabemos que nem sempre é isso que acontece. A gestante, muitas das vezes, ela vai no nosso consultório e ela nem começou a imunização ainda. O cartão vacinal dela está incompleto. Então, ela acaba iniciando o processo de imunização nas primeiras consultas do pré-natal. O que não seria o ideal, mas o que realmente acontece. E aqui nessa tabela, nós temos algumas vacinas sem contraindicação na gestação, que seria a vacina do tétano, da difteria e coqueluche, que é a DTPA, a influenza, vacinas de hepatite A e B, o pneumococo, meningococo e a vacina da raiva. Outro conceito bastante importante são as vacinas contraindicadas na gestação. As vacinas de vírus vivos atenuados, as gestantes não podem receber. E as mulheres que não estavam grávidas e que começaram o processo de imunização de algumas dessas vacinas que são contraindicadas, elas devem esperar um intervalo de cerca de 28 dias para iniciar uma gestação. Isso é o ideal, porém nem sempre é isso que acontece. E as vacinas contraindicadas são a tríplice viral, que contém sarampo, cachumba e rubéola, a vacina da varicela, da catapora e a vacina da dengue. E lembrar de uma vacina bastante importante também, que é contraindicada, que é a vacina da HPV. Uma coisa bastante importante, que nem muitas pessoas têm o conhecimento disso, é que a gestante que iniciou, por exemplo, o esquema antes da gestação, tem que suspender até o puerpério. Então, ela não pode dar sequência durante a gestação. Então, iniciou lá atrás, interrompe na gestação, no puerpério volta a dar sequência nesse esquema. Então, a primeira que a gente vai abordar é o tétano e a coqueluche. Então, a vacina do tétano ela é rotineiramente recomendada na gestação como forma de diminuir as taxas de mortalidade tanto neonatal quanto infantil. O tétano adquirido durante a gestação, por exemplo, está associado a altos índices de morbidade e mortalidade materna, cerca de 30% a 70%, e neonatal, cerca de 60%. Já a vacina contra a coqueluche, que é a DTPA, ela oferece imunidade passiva ao lactente. Então, deve-se realizar a vacinação com intervalo de pelo menos um mês antes da data provável do parto, evitando-se a aplicação no primeiro trimestre. E as gestantes com história vacinal prévia desconhecida ou com a vacinação incompleta, quando sofrem algum ferimento grande ou contaminado, ela tem que obrigatoriamente receber a imunoglobulina hiperimune na dose de 250 unidades intramuscular. Essa tabela aqui é uma tabela da Sociedade Brasileira de Imunização que retrata bem o esquema que a gente vai usar para tétano e coqueluche na gestante. Então, nós temos a primeira coluna, que é o histórico vacinal, e a segunda coluna, que seria a conduta na gestação. Então, aquela gestante que já foi previamente vacinada, com as 3 doses da vacina, contendo componente tetânico, essa paciente ela só vai usar uma dose de DTPA a partir da 20ª semana da gestação, o mais precoce possível, a partir da 20ª semana. Já a gestante com vacinação incompleta, por exemplo, que recebeu apenas uma dose da vacina com o componente tetânico, ela vai usar uma segunda dose DT e a terceira dose, que seria para completar o esquema, ela vai usar a DTPA, também a partir da 20ª semana. E lembrar de respeitar o intervalo mínimo entre uma dose e a outra de 30 dias. Já a gestante que recebeu a vacinação incompleta também, porém ela recebeu 2 doses, essa gestante ela vai completar o esquema com a terceira dose, somente com a DTPA também, assim como a paciente que já foi previamente vacinada com as 3 doses. Então lembrar que a partir da 20ª semana, usar a DTPA. E as gestantes que não foram vacinadas ou que o histórico vacinal é desconhecido, elas têm que começar o esquema do zero. Então elas vão fazer 2 doses de DT e a terceira dose, do mesmo jeito, vai usar a DTPA com intervalo mínimo de um mês entre elas e lembrar de vacinar pelo menos, completar o esquema 30 dias antes do parto, que seria o ideal. A vacina da hepatite B. A vacina da hepatite B ela é indicada para todas as gestantes, a depender da situação vacinal. Aquelas pacientes que já completaram o esquema com as 3 doses não precisam ser vacinadas, desde que geraram anticorpos para a doença. O esquema dela é em 3 doses. A gestante vai vacinar 0, um mês depois e 6 meses depois da primeira dose. Geralmente a última dose é feita no puerpério pelo intervalo de 6 meses, que é longo. E lembrar que essa gestante, quando ela é submetida a qualquer acidente e que venha a ter um risco de contaminação com hepatite B, a gestante que não foi vacinada, ela tem que receber a imunoglobulina junto. A vacina da influenza. A vacina da influenza é composta de vírus vivo inativo e ela é indicada na maior incidência de gripe quando a gestante estiver no segundo ou no terceiro trimestre da gestação.
Lembrar que em situações de epidemia, por exemplo, a gestante ela pode fazer o uso da vacina da influenza no primeiro trimestre, para redução dos riscos maternos mesmo. Mas o ideal é que ela seja vacinada no segundo ou no terceiro. A vacina da febre amarela, ela é composta de vírus vivo atenuado e ela não deve ser aplicada de rotina em todas as gestantes. A exceção é quando a gestante vai viajar para uma área endêmica. E também nós temos que pesar risco-benefício. Se essa gestante corre um risco muito grande de ser contaminada para o local que ela está indo, talvez o benefício de se vacinar essa gestante seja maior que o risco que ela pode correr pegando uma doença dessa. E ela é contraindicada em nutris até que o bebê complete 6 meses. A vacina da poliomielite, ela é recomendada para casos de risco de exposição aumentado. Por exemplo, uma gestante que vai viajar também para áreas de alta prevalência. Em adultos, a preferência é pela vacina com vírus vivo inativos, a Salk. Lembrar que a vacina Sabin, que é a outra vacina da poliomielite, não pode ser feita na gestante porque ela é de vírus vivo atenuado. E o esquema da poliomielite é 0, aí a gestante vai vacinar 4 a 8 semanas depois da primeira dose. E lembrar que a terceira dose é de 6 a 12 meses da segunda dose. Geralmente, os esquemas das vacinas, eles contam a segunda dose a partir da primeira dose e a terceira dose também a partir da primeira dose. Já na poliomielite, não. Os 6 a 12 meses que vai corresponder à terceira dose, ele é 6 a 12 meses depois da segunda dose e não da primeira. A vacina da hepatite A também é uma vacina de vírus vivo inativado, é indicada para gestantes que também não foram vacinadas e o esquema é de 2 doses somente, 0 e 6 meses. A vacina do pneumococo, ela é uma vacina constituída por polissacarídeo polivalente e é considerada segura na gestação. Ela é administrada somente uma dose e é recomendada especificamente para mulheres, por exemplo, com cardiopatia, com asplenia, doença metabólica renal, pneumopatas, tabagistas e imunodeprimidas. No próximo slide eu vou falar da vacina do meningococo e a vacina do pneumococo e meningococo é bastante semelhante. Elas não são indicadas de rotina para gestante, mas podem ser feitas. Então, a vacina do meningococo é um polissacarídeo quadrivalente também é aplicada em dose única e é recomendada principalmente nos surtos epidêmicos, assim como eu citei na vacina do pneumococo. A vacina da raiva. A vacina da raiva também é vacina de vírus inativado. Após a exposição da gestante ao vírus, por exemplo, a um acidente com mordida de cachorro, por exemplo, ela vai ser indicada de maneira rotineira e é mandatório que essa gestante sempre receba o soro ou a imunoglobulina antirrábica quando tiver exposição ao vírus. Então essas foram as referências que eu usei. E quero agradecer. Espero que tenha valido a pena essa aula. É uma aula mais curta, mas nós teremos discussão de 2 aulas no dia da discussão. Espero que tenha ficado claro aí para vocês sobre a vacinação na gestação. Muito obrigado.